África, um universo à parte. Esse vídeo não tem roteiro. Eu aposto que quando você pensa na África, é isso que você imagina. Safari, savana, animais e plantas exóticas. Mas não é nada disso que eu vou mostrar. O continente é muito mais do que África do Sul, Egito ou Marrocos. Eu vou falar sobre curiosidades inusitadas que me pegaram de surpresa ao passar pelo coração do continente africano. Fica ligado que eu acho que você também vai achar surpreendente. Número 1. As motos têm guarda-chuva. Isso não é o máximo? Na Libéria, Nigéria, Gana e outros países africanos, os mototáxis vão te levar tinindo, faça chuva ou faça sol. Capacete eles não usam. Quer dizer, partir o crânio, tudo bem, mas queimar ou molhar a cuca, jamais. Meu primeiro pensamento foi, peraí, mas a aerodinâmica disso aí deve ficar bem prejudicada, né? Mas logo eu vi que eles nem passam de 40 por hora, então isso meio que é irrelevante. No fim, eu já estava conversando com um deles para entender que tipo é essa gambiarra que eles fazem e já estava considerando até colocar uma dessas na minha motinha aqui no Brasil. E aí, será que o Detran ia encrencar? Número 2. Os homens usam melicinha. A primeira vez que eu vi no aeroporto preparando para o embarque, pensei, eita! Só que depois que eu vi que era normal, achei estilo. E cada vez que eu olho, penso, caramba, isso é muito curioso. E não pensem de forma alguma que eu tô tirando sarro. Acho o máximo. Isso sim que é personalidade. Orgulho da nossa brasileiríssima Grendene, que lançou a melicinha em 1979. O modelo cruzou fronteiras e pegou tão bem que agora tá cheio de imitação dos xing-lings. Tu sais, j'ai porté ceci quand j'étais petite. Ici en Côte d'Ivoire, c'est pour les garçons. Il y a des filles aussi qui portent. Les filles aussi? Oh, c'est joli. Número 3. Um pote de mel para abastecer o tuk-tuk. Na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem que abastecer o carro sozinho. É muito chato. Na África, assim como no Brasil, eles abastecem para você. O único detalhe é que posto de gasolina nem sempre tem. Esses potes de mel não são potes de mel, e eu demorei para descobrir isso. São potes de gasolina. E esses postos improvisados são bastante convenientes. Meio que eu me senti no Mad Max. Será que se eu levar esse pote de mel na Petrobras aqui da esquina, eles vão topar encher pra mim? Ou não passa na BNT? Manicures são, em geral, manicuros. Foi na África que eu fiz a unha com um menino pela primeira vez. Pensei, se eles são capazes de pintar um muro, uma casa, com maestria, uma unha não deve ser tão difícil afinal. A agilidade desses meninos é absurda. Em 5 minutos saí pronto de mãos feitas. Eles não gostam muito de conversar, como bem mostra a cara desse moço quando eu tentei puxar conversa, mas fazem um ótimo trabalho. Número 5. Serviço de bordo da realeza. Gostaria de um biscoito de polvilho de 13 gramas com um golinho d'água? Nada disso. Voar na África é ser tratado como realeza. Qualquer voo de 1 ou 2 horinhas significa uma refeição de rei, e eu vou te mostrar. Já viu dessa? Dá salmão num voo de 3 horinhas de classe econômica? Não vai passar fome. Só medo, talvez. Eu sei que nada disso derruba avião, mas você fica meio bolado quando a asa do teu avião tá assim meio corroída. Ou mesmo quando o braço do teu assento tá encapado com papel alumínio. Quando todas as TVs do voo estão sintonizadas no mundo invertido. Quando você encontra um carrinho da Varig. Da Varig? Que já faliu uma geração atrás te servindo comida. Ou quando estão trocando o pneu do teu avião antes de decolar. Dá um cagaço. Olha lá. Esse aí é pequenininho. Será que é velho esse avião? Será que é velho? Só chega um momento que eu começo a criar mantras para dar coragem. Eu tenho fé na Embraer. Eu tenho fé em engenheiros brasileiros que criam aviões inquebráveis mesmo sem manutenção. Mas tem vezes que os mantras funcionam melhor com umas gotinhas de Rivotril.
Acho que eu preciso parar de assistir Mayday Desastres Aéreos no Discovery Channel. Você é um cafecólatra? Aguente nesse café ou prepare o bolso. Eu não gosto de café solúvel, mas na abstinência de café e com dó de pagar uma pequena fortuna num café de verdade, não me sobra muita opção. Uma bolsinha de café chega a custar R$110 por 340 gramas. Pode acreditar? O que me resta é sentir o cheiro e dar o fora. A realidade é que café passado não é popular por lá. Eles tomam mais chá e quando tomam café, é solúvel. Então, por ser um produto para estrangeiro, eles enfiam a faca. Então, o negócio é contrabandear café na mala. 7. Curandeiros para tudo. Se algum mal te acometer, não há motivo para se preocupar. Basta dar uma olhada nesse letreiro e tirar suas próprias conclusões. Alguns problemas são previsíveis, como malária ou dor de dente. Mas veja só, eles vão muito além. Esse curandeiro pode curar desde pesadelo até cabelo comprido, trazer boa sorte e até dar um jeito naquele barrigão. Reserve um tempo para observar todos esses sintomas e quem sabe, você não acaba marcando uma consulta com o Dr. Prince Zoe? Das duas uma, ou ele vai te fazer uma mistura de ervas estilo ayahuasca e te deixar doidão, ou vai te receitar um remédio oficial, como Bosca, Zebedol, Piroxicam, te tira dor nas juntas e ainda te transforma em capoeirista, comprimido para dor no lombo, para depressão no toalete, ou se a situação for crítica, vai apelar para o remédio da NASA, que cura mal da estratosfera. Número 8. Pescoço do Hulk. Uma habilidade para lá de útil que os africanos desenvolveram e cruzam fronteiras por lá é a de carregar coisas na cabeça. As mulheres ficam esbeltas e parecem modelos andando numa passarela. Só que lá, isso acontece num nível absurdo. Homens, mulheres, crianças parece que já saem da barriga capazes de correr maratonas com volumes imensos e pesados na cabeça. Alguns fazem uma rodinha de tecido para assentar melhor a superfície no cucuruto. Outros parecem que já achataram o topinho da cabeça e com uma facilidade andam para lá e para cá carregando coisas. Outra habilidade africana que eu gostaria de incorporar na vida, mas falhei desastrosamente. Buscando uma dieta alta em proteínas e minerais e com baixo teor de gordura, tá aí a solução. Eles preparam os caracóis escargots gigantes na brasa, cozidos no molho ou mesmo fritos. Esses na Libéria custam em média R$2 por peça. Os franceses piram e a exportação desses caracóis para países europeus vem crescendo, já que eles são muito maiores. Não quer saber de comida de luxo? Não tem problema. As comidas de rua são muito variadas e coloridas. Eu amo comer as frutas locais. São doces e saborosas. Lá na África eu como o melhor abacaxi da minha vida. Não é ácido e é muito docinho. Mas não é tudo que eu tô preparada para provar. Os peixes secos são uma iguaria bastante popular, mas tem uma aparência estranha. Eu só digo isso porque a gente não tá acostumado. Eles aprenderam a desidratar muitos dos alimentos para conservar por mais tempo, sem necessidade de refrigeração. É uma técnica milenar e é muito legal que eles mantenham a tradição. Mas tem uns loucos que preferem contar com a sorte e vendem fresco mesmo. Assim, na rua. A propósito, vê ali a logo da Perdigão? Sadia e Perdigão, que lá eles chamam de Perdix, estão por tudo lá. Um orgulho de ver empresas da minha Santa Catarina tão fortes ao redor do mundo. Número 10. Saudação à mandioca. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. É inegável que o brasileiro tem um sentimento forte com a mandioca. É farinha de mandioca, é polvilho doce, é polvilho azedo, araruta, tapioca, tucupi, só Deus sabe. Mas o africano tá no páreo. Lá, não só comem o tubérculo, como também as folhas. Eu sei, e você sabe o que isso parece. Mas eu garanto que é delicioso e viciante. Bien. Então, essa é a minha felicidade quando eu descubro que tem matembele aqui. Não sei bem o que tem aqui dentro, mas é o mesmo que um lado pongo. É folha de batata. Vai me dar acho que uma mas é bom. É cheio de proteína, mas também bastante laxativo, porque leva muito óleo de palma no preparo. Portanto, por experiência, não coma longe de casa. Caso contrário,
É possível que suas opções se limitem a isso aqui, ó. Ou isso. Como bônus, aqui vai a curiosidade número 11, o crescimento desordenado. Cidades como Kinshasa crescem a uma taxa de aproximadamente 4% ao ano. Isso quer dizer que a cada 17 anos, a população dobra. Você pode imaginar como é desafiador para a infraestrutura de uma cidade acompanhar esse ritmo de crescimento? Várias capitais africanas sofrem devido ao crescimento desordenado. Ruas congestionadas, cheias de carro velho soltando fumaça, criam uma nuvem de poluição que eu era incapaz de imaginar até pisar lá. Mas mesmo em meio a esse cenário de caos, as pessoas criam suas vidas. Em meio a tanta dificuldade, vejo pessoas incríveis e exemplos de amor, como esse. O que não falta é gente com talento. Esta se llama Matilde. Estoy en Guinea Ecuatorial. Ella tiene ¿cuántos años? 10 años. Y mira cómo toca. Yo pensaba que era radio. Sí, yo igual. Increíble. Qué buena eres, ¿eh? Enhorabuena, Matilde. O africano é um povo muito parecido com o brasileiro. Inventivo, capaz de criar alegria em meio à adversidade e está sempre achando motivo para celebrar a vida. E com cada pessoa que a gente cruza, por mais simples que seja, sempre tem uma lição para te deixar. E por vezes, das mais marcantes e preciosas. E essas marcas é o que a gente traz de mais valioso na bagagem.